Olhando os comentários dos meus últimos vídeos sobre chocolate, água de coco, refrigerante, iogurte, eu percebi dois grandes grupos de pessoas com níveis de consciência sobre os alimentos diferentes. Então, de um lado, as pessoas que defendem, acreditam que numa alimentação mais natural, alimentos direto da fonte, da natureza. E de um outro lado, um grupo de pessoas sem consciência, né, que compra os alimentos sem ter muita consciência do que está levando para casa. E é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje, trazer algumas reflexões e principalmente clareza para esses dois grupos. Se você não me conhece, eu me chamo Nádia Gesser e eu ajudo você a desvendar os rótulos de alimentos para assim poder fazer escolhas mais conscientes e mais saudáveis. O que eu percebi então, né? Existe uma grande confusão. Acredita-se que na maioria dos alimentos que se encontram no supermercado, que são os alimentos industrializados, que seria a mesma coisa de um alimento ultraprocessado. Antes de entrar nessa explicação, eu quero trazer um contexto social até. O ideal seria, o perfeito, né? Seria realmente que a gente pudesse ter a condição de plantar os nossos alimentos, cultivá-los, realmente direto da fonte, direto da natureza. Criar os animais, isso seria um mundo ideal, em vários sentidos, não só do alimento em si, né, mas o estilo de vida também. Mas, infelizmente, e aí também a gente precisa ter um bom senso, né, não é a realidade de todas as pessoas, né, até porque existem grandes cidades, grandes metrópoles, e na qual a gente não tem, né, como ter esse estilo de vida. E a gente acaba tendo que optar por alimentos industrializados no nosso dia a dia. A questão também não é ir contra a indústria dos alimentos. Até a minha criação de conteúdo aqui, eu explico muito, né, sobre o rótulo do alimento, a indústria, o marketing na embalagem, mas eu não sou contra a indústria dos alimentos. Isso não seria, como é que se diz? Não seria ético, não seria... me foge a palavra, assim, porque se não fosse a indústria dos alimentos, hoje o mundo, né, muitas pessoas passam fome já, né, não tem acesso aos alimentos. Se não fosse a indústria dos alimentos, esse número seria ainda maior, né? Então, por conta da indústria dos alimentos, a gente consegue disponibilizar alimentos para o maior número de pessoas em diversas situações, pelo fato da conservação desses alimentos, que o tempo de distribuir esses alimentos, que esses alimentos, né, ainda estão bons para o consumo. Enfim, tem muitas camadas esse assunto. E esse ponto é um grande problema, né, mundial sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Esses dois lados da balança, né, entre o natural, o mais saudável, e o que a gente tem à disposição feito pela indústria dos alimentos. Mas aí que vem o ponto, né, a grande confusão. Muitas pessoas acreditam que todo alimento industrializado é ruim, que todo alimento industrializado é ultraprocessado, e não é verdade. Então, um alimento industrializado, ele ainda assim pode ser natural, né, mais saudável, na verdade. Então, a gente encontra aí alimentos industrializados que fazem parte de uma alimentação saudável. O arroz embalado, o feijão embalado, um iogurte natural, a manteiga, o queijo. Então, o industrializado significa apenas que ele foi disponibilizado para a gente ter acesso. Como eu falei, às vezes passou por algum processo para aumentar um pouco a conservação, e isso ainda eu não estou entrando em adição de outros ingredientes, é só o processo mesmo de embalar,
às vezes a própria embalagem também aumenta a durabilidade desse alimento. Então, esses são os alimentos industrializados que a gente pode fazer uso, sim. Por outro lado, a gente tem alimentos industrializados ultraprocessados. E aí é que está a grande confusão também. A indústria de alimentos, sabendo desse grupo mais ligado ao natural, né, ligado à natureza, usa de estratégias de marketing, principalmente na embalagem, para atrair esse público. Então, lança produtos que parecem saudáveis, então, com slogans de natural, imagens da fazenda, da natureza, né, já para pegar esse público do natural. Só que esses alimentos ultraprocessados que parecem saudáveis, naturais, na maioria das vezes não são. E aí que vai a diferença, né? Esses industrializados ultraprocessados, qual vai ser a diferença? Na lista de ingredientes, a gente vai verificar que muitas vezes não tem alimento de verdade, e se tem, é um ou pouco, né, em pouca quantidade. A gente vai encontrar ali a adição, principalmente de muito açúcar, gorduras de má qualidade, muitos aditivos químicos, muitos adoçantes artificiais. Aí sim entra na categoria de um industrializado ultraprocessado, e que realmente a gente precisa evitar, não faz parte de uma alimentação saudável. Então, esse é o meu trabalho, né, aqui no digital, na internet, a minha missão. Eu trago para o digital o que eu vivo no meu dia a dia, né, com as pessoas que me contratam, minha família, meus amigos, enfim. Eu vejo essa confusão no dia a dia e o quanto isso prejudica na busca por uma alimentação mais saudável. E aí esse é o foco, né, aqui no digital. Eu trago essa clareza para que cada vez mais pessoas consigam identificar, né, ter consciência, ter clareza e identificar um alimento que foi apenas industrializado de um alimento ultraprocessado. Então, eu ajudo, né, de forma gratuita com a criação do meu conteúdo. Eu também criei um e-book bem prático, né, bem dinâmico, que a gente pode usar durante a compra no supermercado, né, você acessa pelo celular, ali eu esclareço as principais dúvidas, dou dicas, né, de como ali escolher os seus alimentos no supermercado. E também, se quiser um contato mais individualizado, mais de perto, eu tenho a minha consultoria individual, que é muito bacana. Então, é 1 hora de uma conversa, né, onde eu vou entender os seus hábitos alimentares, os alimentos que você tem em casa, e aí a gente vai juntos, né, desvendar o rótulo desses alimentos, ver se precisa ter substituições, e aí também tem um acompanhamento de 7 dias pelo WhatsApp, que você pode estar me mandando fotos dos rótulos dos alimentos que você está comprando, e eu vou do seu lado, né, pegando na sua mão, te ajudando realmente na prática, como identificar. Isso vai te dar mais confiança, mais autonomia de fazer as escolhas alimentares para você e para sua família. Então, espero ter ajudado com esse conteúdo. Me coloco aqui à disposição. Se esse conteúdo, então, te ajudou, eu peço aí que curta esse vídeo, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. E isso também ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e apoie o meu trabalho também. Então, até um próximo vídeo.